Hoje nós vamos falar sobre dois temas importantes aqui num mesmo vídeo. Primeiro nós vamos falar sobre o impacto que qualquer mudança tem no seu negócio. Nós que temos negócios vamos viver mudanças com uma frequência mais alta que o normal, na minha opinião. E quanto mais novo é o negócio, mais mudanças mais rápido acontecem. E segundo, nós vamos falar sobre a rotina de criação de conteúdo em meio à vida. Eu vou misturar esses dois temas porque eles são muito interligados. Então, eu quero te ajudar a conseguir se organizar na sua vida para criar conteúdo. Por que eu quero fazer isso? Porque já é uma certeza para mim, todo profissional precisa estar no digital. Você tem que estar aqui no digital não pensando mais em vender curso. Isso aí ainda é bom, isso aí sempre vai dar certo, porque quando as pessoas vão parar de estudar? Nunca. Mas você precisa começar a elevar um pouco o pensamento disso para eu estou no digital para conseguir clientes para a minha empresa, para o meu negócio, seja ele qual for. Então, o mercado, o meio digital, que é um meio, não é vamos dizer assim, um lugar final, ele é um meio. Ele existe para você conseguir clientes para o seu negócio. Ponto final. Se o seu negócio for de educação, você vai conseguir alunos para os seus cursos. Se o seu negócio for de venda de chá, você vai conseguir clientes que vão comprar chá. Se o seu negócio for de advocacia, você vai conseguir clientes para defender no tribunal. E por aí vai. Então, o que você quer é parar de olhar para o digital como o lugar para eu criar um curso de qualquer coisa que seja e passar a olhar para ele como o lugar onde eu estabeleço a minha reputação e com isso ganho força de autoridade para que as pessoas queiram comprar as coisas de mim. Eu sei, eu repito isso o tempo inteiro nos meus vídeos, você me acompanha sempre. Mas é importante, nós precisamos estabelecer essa ideia. Sabendo disso, a gente precisa olhar primeiro para a rotina da coisa. Você precisa conseguir achar espaço para estar no digital. Ou você vai sempre ficar reduzido ao mercado local e aos problemas do mercado local. Então é obrigatório que você consiga gravar um vídeo para o YouTube em algum momento. É obrigatório que você consiga escrever um texto para o Substack em algum momento. É obrigatório que você consiga postar posts no Instagram, no feed, nos stories. Veja, parêntese. Não é obrigatório, você faz o que tu quiser da vida. Mas, se você tem uma certa ambição e um desejo de desenvolver a tua empresa para patamares não antes vistos na tua vida, não tem por que não estar aqui, fazendo isso daqui. Então, desenvolver sua comunicação, desenvolver sua capacidade de explicar as coisas, de escrever, de gravar, isso tudo vai ser muito bom e útil para a sua vida. Mesmo que seja muito difícil no começo. Você precisa se dar alguns anos nisso daqui para você desenvolver essas habilidades e ganhar confiança frente à câmera. Uma outra coisa é, eu sei, eu estou num parêntese aqui, inclusive. Às vezes dá medo de falar para a câmera, às vezes dá medo de se expor. É normal e tá tudo bem. Só que pensa comigo o seguinte, se você conseguir vencer o medo da câmera que fica dentro da tua casa, onde você está protegido e tranquilo, você deu um passo a mais para conseguir vencer medos maiores. De enfrentar uma entrevista de emprego, de enfrentar uma negociação difícil, de, sei lá, chegar na menina que você gosta e namorar e casar com ela. E por aí vai. Então, a câmera, ele é o menor dos seus problemas. Esse medo da câmera, cara, se tu vencer esse medo, tu vai ganhar uma força de confiança absurda, muito maior do que antes. E vencer esse medo não tem nenhum risco. Porque a câmera não pode fazer nada com você. Entendeu? Minha câmera não vai me atacar. O meu celular não vai me bater. Entendeu? O meu celular não vai me falar mal de mim para os meus amigos. Então, dá para eu enfrentar a câmera tranquilamente dentro da minha casa. E gravar, que seja 1000 vídeos até eu conseguir falar direito para esse negócio. E tá tudo bem. Então, é um bom exercício você tentar vencer a câmera. Entendeu? Se você é um desses que tem medo da coisa. Mas voltando. A nossa rotina... E eu fiz um vídeo recentemente falando sobre isso. Ela vai ter alguns elementos que são obrigatórios. Você não tem como tirar da sua rotina. O primeiro deles são as burocracias da vida.
Você tem coisas que são burocracias que você vai ter que fazer constantemente. Tem as burocracias de casa. Sei lá, todo mês eu tenho que pagar a conta de água. Ela não está no débito automático. Eu sou um cara que nunca lembra de botar essas contas em débito automático. Não tem nenhuma conta em débito automático. Então todo mês eu tenho que sentar e gastar 2, 3 minutos ali achando o boleto e pagando ele. E tem as burocracias do seu trabalho. Todo dia eu tenho que fazer certas coisas do meu trabalho. Toda vez que eu gravo um vídeo eu tenho que subir ele no Drive. Toda semana eu tenho que sentar aqui, revisar minha agenda e reorganizar ela. Então por aí vai. Eu estou sempre lidando com burocracias da vida. Você não tem como fugir disso. Minha sugestão, como eu disse no meu outro vídeo, acha um horário fixo em que você faz isso semanalmente, mensalmente, enfim. Cada burocracia tem sua frequência. Mas aí você precisa lembrar que existe uma segunda coisa importante, obrigatória, que acontece na sua vida, e uma terceira não obrigatória, que essas duas juntas vão ser o material de toda a tua criação de conteúdo. Por isso eu estou falando delas. A primeira coisa importante, que é obrigatória, são os encontros com outras pessoas. Obrigatoriamente você tem os encontros com as pessoas do trabalho, as reuniões. Obrigatoriamente você tem os encontros com os familiares, que você vai ter com uma certa frequência. Ou com os amigos, que você vai encontrar de vez ou outra. Você tem encontros na sua vida. Seja com os seus mentores, com os seus professores, com os seus colegas de trabalho, com os seus amigos, familiares. Esses encontros são material humano para a criação do seu conteúdo. Você deve tratá-los a partir de agora dessa forma. Toda vez que eu encontro alguém, ou que eu entro numa reunião, ou que eu entro numa conversa, eu estou entrando em uma experiência que vai servir de material para eu falar depois. Eu não devo falar da experiência que aconteceu hoje, ou da que aconteceu agora há pouco. Eu posso falar se eu quiser, mas eu não preciso falar da que aconteceu hoje. Eu posso ir vivendo as experiências, e conforme eu vou vivendo elas, eu vou, vamos dizer assim, colecionando esses diversos eventos para usar em algum momento dentro de um conteúdo. Por quê? Isso é uma aula que eu dou lá no Engenharia do YouTube. O meu vídeo sempre vai partir de um evento. Eu já falei isso aqui no canal várias vezes. Eu sempre parto de um evento que aconteceu. Partindo desse evento, eu consigo trazer um vídeo muito mais interessante, muito mais agradável, e eu consigo também não me confundir na teoria da coisa, porque eu estou sempre puxando da minha vida real aquilo que eu quero ensinar no meu vídeo. Então, a partir de agora, você vai começar a sair nesses eventos que você tem, nesses encontros com as pessoas, e você vai viver aquilo de verdade, estar presente nesses eventos. Você vai se interessar de verdade pelas pessoas, você vai observar como elas se comportam, você vai observar como você se comporta nesses eventos, e você vai começar a aprender muitas coisas sobre o ser humano que faz parte do seu círculo social. E você vai ver que quando você chegar na internet, para você escrever um texto, para você gravar um vídeo, qualquer conteúdo que seja, você vai normalmente falar com seres humanos semelhantes. Pessoas de mesmo círculo social, de mesmo formato de vida, que são bem parecidas com você, teus amigos, teus familiares e teus colegas de trabalho. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque você vai aprender que a persona do seu vídeo ela é encontrada naturalmente porque ela está presente na sua vida. Então é engraçado isso aqui. Quando eu estou dando mentoria ou falando com algum cliente, e geralmente eu falo com bastante mãe, eu consigo usar perfeitamente os exemplos da vida da mãe. Eu consigo entender os dramas da mãe, o que ela passa, porque eu tenho a minha esposa do meu lado, cara. E é certo que a minha esposa não é um alienígena. Eu já comprovei isso daí. Então os dramas que a minha esposa vive, certamente são vividos por muitas outras mães. Se eu utilizo os dramas dela como base de informação para quando eu vou falar com uma mãe, eu vou quase sempre acertar. Então os eventos da sua vida, eles vão trazer esse repertório humano que vai mostrar para as pessoas que você entende elas. E entender as pessoas é, se não o principal, top 3 pontos principais para você dar certo no digital. Para que você seja conhecido, para que você consiga reputação, para que você consiga seguidores, inscritos e audiência e por aí vai.
Inclusive, isso vai ser útil em toda a tua vida. Porque isso vai te ajudar em tudo que você for fazer. Tudo, 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 tudo. Trabalho, amizades, enfim. Tudo vai melhorar na sua vida a partir do momento em que você começar a reparar e prestar atenção nas pessoas que convivem com você e ir aprendendo quais são os dramas delas. O que é que elas vivem, interna e externamente. Mas existe um segundo evento na sua vida que não é obrigatório, porque encontrar com as pessoas é obrigatório, né? Mas esse não, que é o estudo. A leitura. Eu falo principalmente da leitura de livro, tá? Eu acho que a leitura de livro é imbatível, não tem nada no mundo dos estudos ainda que se compare a ler livros. Não tem, nunca vai ter chat GPT, nunca vai substituir um livro, porque a experiência de aprendizado é completamente diferente e o esforço exigido de você é muito diferente. Então, a coisa é a seguinte, você precisa começar a estudar e ter um horário de leitura de livros, porque isso tem um efeito de juros compostos na sua vida. Conforme você vai lendo os livros, você vai interligando o que está dentro deles com os eventos que acontecem no dia a dia, com as suas conversas, com os seus relacionamentos, e você vai ganhando um repertório mais profundo a respeito das coisas que vai se refletir quando você for criar o teu conteúdo. Veja, esse evento não é obrigatório porque quase ninguém vai fazer isso constantemente. Mas se você começar a fazer isso todo dia, eu tenho certeza que você vai notar uma diferença gritante na forma como você aborda os assuntos. Porque isso vai te dar muito, muito, muito material mesmo. Agora, dito isso, a minha sugestão de rotina é que isso aconteça sempre no começo ou no final dela. É mais fácil você ler no começo do dia, quando você está bem descansado, igual agora, que é 7 da manhã, eu estava lendo, ou você ler no final do dia, quando você já não tem mais nenhuma preocupação a chegar. As preocupações todas já foram vividas. Você vai dormir em seguida. Então você não está com a cabeça cheia de coisas que ainda tem que fazer. No meio do dia, está sempre nessa. Você já está cansado do que foi feito e ainda está pensando em tudo que vai fazer. Com isso colocado, a gente precisa olhar para o segundo ponto desse vídeo, que vai estar interligado. Toda mudança, porque nós vamos falar de mudança agora, e o que eu estou te propondo vai estar te levando a duas mudanças de comportamento. A primeira é o seu relacionamento com as pessoas, e a segunda é nossa rotina diária de estudos e de vida. Toda mudança tem um efeito imediato negativo, toda mudança. Por mais que ela seja uma mudança para melhor, no geral, ela vai ter um efeito imediato negativo e ela vai levar tempo para te mostrar os efeitos positivos, por mais que você tenha percebido isso antes. Então vamos supor, quando eu conheci minha esposa, efeito imediato é paixão. Nossa, que coisa maravilhosa. Efeito imediato negativo. Agora eu só vou ficar com ela, não vou ficar com outras mulheres. Então eu acabei de cortar todas as minhas opções de vida. Se der errado aqui, eu vou ter perdido um tempo, porque eu vou ter que encontrar outras depois e eu vou ter perdido o tempo de ter encontrado outras antes, porque eu tentei apostar nessa daqui. Uma mudança na empresa, contratei uma pessoa. Não, vai ser muito bom, porque essa pessoa vai me aliviar. Efeito imediato negativo. Eu vou ter que pagar ela, eu vou ter menos dinheiro no caixa. Eu vou ter que fazer reunião, eu vou perder meu tempo que eu tinha antes usando para gravar vídeo, agora eu vou ter que fazendo reunião com essa pessoa. Eu tenho que ensinar tudo para ela que ela não sabe da minha empresa, mesmo que ela saiba do trabalho. Então eu também vou perder um tempo de treinamento e vou ter um efeito negativo na minha paciência, porque quem está aprendendo algo geralmente está tendo dificuldades, então eu tenho que ser paciente para ensinar. Tudo que é feito, mesmo que para melhor, vai ter algum efeito imediato negativo. Quando nós falamos do mundo dos negócios ou da nossa rotina, nós estamos falando de um efeito sentido real. Eu quero acordar mais cedo, eu vou acordar 1 hora antes, efeito imediato negativo. Você vai acordar sempre com sono, você vai estar meio bravo, você vai estar cansado, você vai querer jogar o celular na parede, e os primeiros dias vão ser muito cansativos. E dali a pouco, passou uma semana acordando mais cedo, vai ser mais cansativo ainda, porque no começo ainda tem a empolgação da coisa, não, eu estou mudando de vida. Depois de alguns dias a empolgação passou, e aí é só o efeito negativo de você estar com sono pra caramba, porque você está acordando mais cedo que o normal. Tudo tem um efeito imediato negativo. Quando falamos de rotina e falamos de negócios, nós estamos falando de efeito negativo imediato
na sua saúde física, vamos dizer assim, na sua disposição física. E nós estamos falando de efeito imediato no seu bolso financeiro. Na empresa, toda vez que você faz uma mudança, você vai sentir uma queda em algum lugar. Ou é no faturamento, ou é no lucro. Ou você vai estar ganhando menos dinheiro, ou você está gastando mais dinheiro, e por isso você vai ter uma queda em um desses dois. Na tua rotina, você vai ter geralmente essa quebra de energia. É muito difícil eu começar a acordar cedo, por exemplo, porque eu vou passar o dia mais cansado. Num horário que antes eu estava disposto, sei lá, 8 da noite, agora eu tô com sono, porque agora 8 da noite eu tô cansado de ter acordado cedo. Eu quero começar a ler livros. Eu não leio livros. Você vai começar a ler livros, você vai perceber que livro dá sono. Dá um sono desgraçado. Você quer dormir toda vez que você abre uma página do livro. Você vai perceber que você não consegue se concentrar, então isso te deixa nervoso e ansioso. Cara, eu só queria ler 5 páginas sem parar para pegar o celular. Toda mudança tem efeito imediato negativo. Por que eu estou repetindo isso incansavelmente? Porque você tem que entender que você tem que suportar o efeito imediato negativo da mudança para conseguir consolidar aquilo ali e ver o resultado positivo posterior. Então, toda vez que você mudar, você não deve ir com a mentalidade de que aquela mudança vai gerar o resultado esperado imediatamente. Veja, eu estou falando de algo que a gente vive no dia a dia hoje, principalmente com o nosso vício em redes sociais e a nossa pressa de ter resultado nas coisas, mas eu estou falando disso de uma outra forma, para você perceber que não é uma questão de resultados enormes, ficar rico, ficar magrinho, ficar fortão, não, nada disso. Você vai perceber que isso é uma questão dos pequenos resultados do dia a dia. Eu preciso suportar todo o começo de efeito negativo de algo para eu colher os frutos positivos daquilo ali. E o que isso tem a ver com a coisa toda do começo do vídeo? O efeito imediato negativo de você começar a criar conteúdo é perder tempo. E você vai perder tempo em 2 sentidos. O primeiro é, você vai perder o horário específico que agora você usa para gravar vídeos e antes você usava para outra coisa. Você estava com teu filho, você estava com a tua mulher, com o teu marido, você estava jogando bola, enfim. Você vai sentir o efeito de trabalhar mais. E você vai ficar meio maluco com isso. Por quê? Te prometeram que a internet é o lugar que te liberta. Mas a verdade é que nada te liberta antes de te prender um pouquinho, vamos dizer assim. Você vai ter que gastar tempo agora fazendo isso daqui. Isso vai levar mais tempo do que você espera. Segundo ponto. Criar conteúdo é uma atividade provavelmente nova na sua vida. Então você vai ter o que acontece em toda atividade nova. Aquele efeito procrastinação. No começo você vai ficar meio perdido e meio travado e vai se sentir meio inútil e vai pensar, tô jogando meu tempo fora, tô procrastinando, tô enrolando, meu Deus do céu. Vai te dar uma ansiedade e um desespero particular da procrastinação que acontece sempre que você se vê frente a um novo desafio, a uma nova tarefa, a uma nova rotina que antes não fazia parte da sua vida. Por quê? Porque leva um tempo para você internalizar como se dá uma ação e como se dá o passo a passo, vamos dizer assim, dessa ação. E até que esse tempo aconteça, você vai só sentir o efeito negativo da coisa. Então você vai perceber que quando você começa a ler livro, você não está acostumado, é uma loucura. Você fica um tempão lendo e relendo as mesmas páginas, porque você não lembra o que você leu e não entende elas. Quando você começa a gravar vídeo, você vai perceber que você senta para gravar e a ideia foge. E o roteiro desaparece da tua mente. E você fica lá meio bocozão assim, tentando lembrar o que você queria falar e pensar em como você começa o vídeo. Cara, quanto tempo eu já perdi pensando em como começar vídeos? Como é que eu começo esse vídeo? Como é que eu começo esse vídeo? Quando eu vi foi meia hora. Porque no começo você sempre tem um efeito imediato negativo. É sempre uma perda. Então qual é a questão? Você precisa colocar criação de conteúdo na sua vida. Isso é obrigatório para quem quer resultado exponencial agora no mundo atual. Só que quando você começar a fazer isso, vai ser difícil, você vai se sentir meio burro e você vai perder tempo. Então você precisa ter essa mentalidade de que as mudanças que acontecem sempre vão trazer este vale da mudança.
antes de chegar ao topo da montanha que você quer subir. Então você não vai continuar com a tua vida normal, você vai passar por um vale. E isso leva para a sua vida. Toda e qualquer mudança que você fizer vai ter um vale, por menor que seja. Às vezes é um vale pequenininho, às vezes é um vale bem grandão. O que você tem que ter em mente? O desenrolar disso. Você tem que saber calcular onde isso pode dar e quanto tempo isso pode demorar. E essa é uma habilidade que eu tenho tentado desenvolver na minha vida e que eu recomendo para você também. Onde essa mudança pode me levar e quanto tempo vai durar, vai tomar para me levar neste lugar. E dessa forma você vai conseguir se organizar para fazer essas mudanças. Dito isso, eu termino aqui porque eu preciso ir nessa. Meu nariz começou a não funcionar mais. A gente se vê num próximo vídeo. Clique na tela final desse vídeo para assistir o vídeo que eu falei sobre rotina, construção de rotina, que ele vai te ajudar muito. Tamo junto. Um grande abraço e até lá.